Põe a mão no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. Ouça com os ouvidos, mas principalmente com o coração. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Por que Jesus pediu para os leprosos irem se mostrar aos sacerdotes? Porque naquele tempo eram os sacerdotes que determinavam, quando uma pessoa ficava leprosa, se ela poderia conviver no meio das outras pessoas ou não, se elas tinham que viver isoladas, e muitas vezes da sua própria família. Então eram os religiosos daquela época que determinavam isso. Por isso que Jesus disse àqueles homens: vão e primeiro mostrem-se aos sacerdotes. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam amém. Meu irmão e minha irmã, depois que Jesus nos abençoa, é isto que Ele espera de nós: gratidão. Que a gente seja como aquele leproso. Certa vez, Jesus estava viajando para Jerusalém, e quando ele estava entrando na cidade, 10 leprosos que estavam condenados à morte, porque naquele tempo não existia cura para a lepra, então eles estavam condenados à morte. Eles viram Jesus, então eles pediram: Senhor Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós, cura-nos. Jesus se compadeceu deles, e Jesus disse a eles: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Aqueles homens, quando eles começaram a ir até os sacerdotes, eles começaram a olhar uns para os outros, e eles viram que eles já estavam curados, que eles não estavam mais leprosos, e eles estavam curados. E um deles, quando viu que estava curado, ele voltou até Jesus, cantando em voz alta louvores a Deus. Ele se prostrou diante de Jesus e ele agradeceu a Jesus pelo milagre que ele havia recebido. Jesus, ele ficou indignado, ele ficou triste. Ele disse: eu curei 10, não foi só um que eu curei curei 10. Aonde estão os outros 9? Porventura não houve mais ninguém que voltasse para agradecer a Deus? Jesus então disse àquele leproso: vá, você está curado porque você teve fé. E aquele homem então pôde voltar para a sua casa completamente curado. Jesus, ele quer de nós a mesma coisa que aquele leproso demonstrou a ele: gratidão. Se tem uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus gosta de ver na vida de uma pessoa, que Deus admira, e Ele honra muito a pessoa que cultiva este sentimento, é a gratidão. Aquele leproso que voltou para agradecer a Jesus, o único que voltou, ele ainda era samaritano, era de um povo estrangeiro, não era nem do povo de Israel.
do povo de Deus. Ele era um estrangeiro e foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Nós temos que ser aquele um leproso que voltou para agradecer a Jesus. Deus, Ele gosta e Ele admira quando Ele olha para nós e Ele enxerga isso em nós, o sentimento de gratidão. Nós precisamos sempre demonstrar gratidão a Deus. Quando rezar, não rezar só para pedir, mas rezar também para agradecer. Quando a gente proclamar um jejum, não é só para agradecer, mas é também, aliás, não é só para pedir, mas também para agradecer. E isto nós temos que colocar por reflexão hoje. Como nós estamos agindo diante de Deus? Como aquele um leproso que voltou para agradecer, ou como aqueles outros 9 que receberam o milagre, mas rejeitaram Jesus, o doador do milagre? Acharam que não precisavam mais do Senhor Jesus, depois de receber a cura. É um dia hoje de reflexão para cada um de nós, porque a gratidão, ela abre portas, ela faz Deus abrir as janelas dos céus e nos abençoar de uma maneira muito especial. Só que a ingratidão faz também o Senhor fechar as janelas dos céus e não nos abençoar. Por isso que Deus, Ele gosta e Ele quer ver em nós o sentimento de gratidão. Como nós estamos agindo com Deus? Com gratidão ou com ingratidão? Quando nós acendemos a vela benta na igreja ou em casa, não é só para pedir, mas também temos que lembrar de agradecer. Quando a gente faz a nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus na igreja, você está fazendo só para pedir? Ou você está se lembrando também de agradecer a Deus? Quando você faz uma oração, você está se lembrando de agradecer? Ou você continua somente como aqueles 9, só se lembrando de pedir? É um momento de reflexão para todos nós, porque nós temos também, e Deus, Ele gosta de receber também a nossa gratidão, e Ele quer receber de nós também a nossa gratidão. Por isso que nós temos que ser como aquele um leproso. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você reflita e responda apenas para você: como anda a sua comunhão com Deus? Quem você está sendo? Como aquele um leproso ou como aqueles 9 leprosos que foram ingratos a Deus? Receberam o milagre, mas não se importaram em agradecer, ou acharam que não precisavam mais de Jesus, que eles iam continuar com saúde até o fim da vida deles, que eles precisavam só daquele milagre. Você acha que aqueles 9 que foram curados da lepra, eles continuaram com saúde, longe de Jesus e desprezando Jesus? A Bíblia não revela, não fala nada sobre isso, mas não é difícil entender. Se eles não se arrependeram depois e não se voltaram para Jesus, certamente voltaram a sofrer demais, e talvez até perderam a salvação por desprezar Jesus e achar que não precisavam mais de Jesus.